Porque muita gente que tá escutando a gente agora provavelmente tem esse momento de... Porque ainda existe muito preconceito. Existe. Com a terapia, sabe? Eu não sou maluco, eu não sou o quê pra fazer terapia. Então, eu queria entender, assim, como é que foi esse momento de você aceitar que precisava de ajuda Da terapia. pra começar a fazer? Como é que foi? Veio o conselho de fora? Você decidiu procurar? Como é que foi? Muita gente de fora falava pra mim fazer terapia. Gente de 30 anos, gente de 20, gente de 15, gente de 40, sabe? De todas as idades falavam pra mim, você tem que fazer terapia. E num primeiro momento você achava ruim? Eu falei, mano, eu não preciso de terapia. Tipo, eu tinha um preconceito enorme. Eu falava, eu não preciso de terapia. Ela nunca quis fazer. Eu nunca, ele sabe, eu nunca quis fazer. Tanto que a primeira vez que eu fui, eu parei de ir, porque eu falei, mano, eu não quero fazer. E eu olhei pra cara dele e falei assim, escuta uma coisa e me respeita. Em primeiro lugar, eu não quero fazer terapia. Porque foi o que quebrou a barreira, essa pergunta, assim, foi... eu sempre fui... É o que eu falo na live. Eu falo assim, cara, você tem que querer. E aí tem gente que até hoje vem, pô, Gal, obrigado, você salvou minha vida, que eu tava com depressão. Eu falo, cara, eu salvei sua vida se você me ouviu e foi buscar ajuda profissional. Porque quem salva a vida é psicólogo, é psiquiatra, é terapeuta. Eu não salvo a vida de ninguém. Eu posso te dar uma dica que vai te encaminhar pra você ter a vida salva. Sim. E dentro de casa eu tava passando isso com ela e eu falava assim, você tem que ir. Ela, não vou. Aí quando ela teve a crise, eu virei e falei, cara, agora não é uma decisão só sua, porque a gente tá agora no mesmo lugar. Então, deixa eu te levar e você vai sentir como é que é. E aí ela falou, nunca mais vou voltar. Porque ela ainda não estava aceitando. Ela não estava, né? Lembra, assim, ela não estava... E aí foi um trabalho de... Revisitar os problemas. Aí, nesse começo Porque deve doer muito, né? Não é confortável. Não é né? confortável Claro de que jeito não. nenhum. Mas também tem esse lance que você estava falando antes, tipo assim, de fazer a pessoa entender que ela merece ser amada. Foi um que processo. depois de anos, alguém buzinando na tua cabeça, isso não dá em nada, você não é capaz. Hoje ela tá acostumada, porque foi o mesmo psiquiatra que me atendeu. A primeira vez que ela foi nesse psiquiatra e contou a história dela, aquilo machucou a ponto dela falar, não quero mais voltar nisso. E aí passou um tempinho, a gente foi, né, eu fui dividindo as coisas que também eu acho que, né, o que a gente conversava muito no sentido de, cara, vai doer, que é aquilo que eu falei, você vai precisar falar em algum momento. E aí ele também foi entendendo e começando a trazer coisas, eu acho que ele teve uma abordagem bem mais, né, que começou a entender, tanto que ela começou a gostar e falou assim, nossa, eu quero voltar de novo, né. Mas é tipo assim, parece bizarro, né, que eu vou falar, mas assim, o que me fez procurar ajuda foi a minha depiladora. Foi a minha Foi depiladora. uma conversa? Porque assim, eu tava procurando em Alphaville algum lugar que depilasse a cera, sabe? Aí eu procurei vários lugares, não achei nenhum bom e tal. Aí eu achei um lá que era 5 estrelas. Eu falei, pô, vou nesse lugar aqui. Aí, eu gosto muito de depilar o buço, a cera, assim, o rosto, sabe? Aí eu falei, tá, vamos ver como que é, né? Aí eu fui, passei... A primeira vez que eu passei com a mulher, ela olhou pra mim e ela falou assim, você tem algum problema com ansiedade, né? Aí eu falei assim, tenho. E eu tô passando por um problema de depressão. Aí ela começou a conversar comigo. E ela é uma pessoa super zen. Ela, sabe... Te passou tranquilidade, assim, confiança. Ela me passou uma... Eu não sei nem explicar, sabe, o que foi. Aí ela falou assim pra mim... se você começar a fazer terapia, não começa a fazer terapia normal. Faz terapia com uma psicóloga que seja formada em TCC. E o psiquiatra já tinha falado isso. O psiquiatra dela já tinha recomendado pra gente fazer TCC. Caramba. Porque ele falou, o que ela tem, ela precisa, eu tenho pacientes que tem um quadro muito próximo dela e uma das únicas coisas que tem surtido um efeito um efeito rápido, teoricamente rápido, é com o TCC. Só que quando ele falou isso, ela ia no psiquiatra para tomar os remédios, mas não era um negócio que ela sentiu prazer. Ela ia meio que na obrigação para ter um cuidado de manutenção do que ela estava passando. Era como assim, eu passo no ginecologista pra pegar a receita do anticoncepcional e sigo minha vida e que era blá, blá, quase blá. um acordo entre nós do tipo assim, cara, você não vai ficar aqui, a gente não pode também, tipo, você tem que ajudar em alguma coisa em relação a querer melhorar.
Então, pelo menos no psiquiatra, para ele te dar o cuidado Sim. químico, Sim. você vai. Só que era um problema para ela. E aí, Que é quando outro ele preconceito que as pessoas têm também. Do lance do remédio. Sim. Ah, não vou tomar remédio. Porque no remédio, porque dependência Fica de remédio. esquisita, E aí, Quando eu precisei tomar Rivotril, pergunta pra ele o quanto eu chorei. Não, e ela Me viu, chamou- e Nossa. cada vez que ela ia no psiquiatra, aumentava a dose de remédio e ela saía da consulta mais chorando, falando, eu sou doente mental, e ele falou que a minha doença é mental, e agora... E a pessoa ela vai tendo, acho que, choques de realidades, de entender que está acontecendo com ela uma coisa que acontece com muita gente. É uma porcentagem Sim. muito grande Sim. da população que ou passou, ou vai passar, ou está passando Sim. por isso. E aí tem duas coisas, né? Porque daí tem gente que começa a tomar o remédio e aí simplesmente fala chega e para numa dose alta e não entende que o corpo precisa do desmame do remédio pro organismo naturalmente voltar a produzir, Tem. enfim, e voltar ao normal. E aí a pessoa acaba piorando. Então, assim, Eu já fiz isso. de parar do nada, né? Já. Eu falei, não, tô bem agora. E cortou. E aí, Fiquei pior. ele indicou a TCC, ela não quis ir. Aí, quando ela foi nessa depiladora... Porque eu não sabia da história da depiladora. Mas ela chegou um dia pra mim e falou assim... Mano, vamos marcar aquela psicóloga que faz o TCC? Tá vendo? Sempre vem do nada, né? Então, Quando é que você ia imaginar que tu na depiladora, tipo, a pessoa que primeira você mais sessão- ama do teu lado, falando vamos, e você, tá bom, não quero, isso aqui. Do nada a depiladora vem e fala, na Que primeira dá um adianta, estalo, né? né? cara, não adianta. E Santo de depois casa não disso- faz milagre. então, Você tá salvando a vida de um monte de gente aí. E depois disso, ela começou a ter uma melhora que a medicação dela já diminuiu muito. E ela faz, hoje ela, né, tem a consulta dela, hoje ela remarcou, mas ela não vê a hora. Ela não vê a hora, ela quer comer. O mês que vem é o aniversário dela, que é no mesmo dia da psicóloga dela. Ela quer passar a festa junto, ela não vê a hora de fazer sempre a consulta, Que sabe? tá demonstrando evolução Sim. rápida. assim. Inclusive, ela que me deu essa pulseira colorida aqui. Ela falou que é pra proteção. Que fofa, cara. Como É. ela chama? Edna. Edna. Um abraço pra você, Edna. Muito tá fazendo legal. um belo trabalho. Obrigada por ter liberado a LED pra gente hoje, mas amanhã ela tá aí falando com você. Amanhã eu tô lá. E, assim, nessa primeira sessão de depilação que eu tive, a Márcia foi... Ela chama Márcia, né? Ela foi falando comigo e tal, enquanto ela tava ali. E aí ela falou assim, quando eu era mais nova, eu tive que aceitar que o meu filho era gay. Só que ir pra sociedade aceitar isso, ir pro meu marido aceitar isso. Então, no fundo, eu também não passei por coisas fáceis, passei por momentos difíceis. Ela se abriu comigo também. Então, a gente teve uma conexão ali que foi insana. E aí, eu falei pra ela, já passei por isso também e tal. Ela falou assim, eu te indico uma psicóloga que seja formada em TCC. Ela vai mudar a sua vida. Pode confiar no que eu tô falando, porque eu sou psicóloga e eu sou formada em TCC. Ela é psicóloga não, terapeuta, perdão. Uhum. E ela falou assim, ela entende sobre TCC, todo esse trabalho. E ela falou pra mim, ela falou assim, vai e faz, porque vai mudar a sua vida. Aí eu cheguei em casa falando pra ele, falei, quero fazer, Aí quero ela fazer. lembrou, ela falou assim, nossa, é aquele mesmo... Aí eu falei, a mesma coisa que o psiquiatra já tinha te falado. E aí ela aceitou conhecer, né? Como que funciona essa sessão? A gente chega, assim, sento, né, na poltrona, ela pergunta, e aí, como foi seu dia hoje? Aí eu converso com ela, falo, tem dia que eu chego e falo, eu não tive um dia bom, eu não dormi bem, não vem me encher de tarefa, falando que eu não vou fazer nada. Tem dia que eu chego assim. Mas tem dia que eu chego lá, fico tranquila, a gente bate um papo, mas tem sempre assim, parece uma escola, tem sempre uma lição de casa. Uma sessão bem legal que a gente fez recentemente foi com... como que fala? Massinha? Argila? Não. Tipo de areia? Tipo não? massa de modelar? Não. Tipo massa de modelar. Mas ela é biscuit. 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 Ela falou assim, eu quero que você escreva 50 qualidades boas suas. Aí eu falei, eu não tenho nem 10. Eu não tenho, que qualidade que eu tenho? Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, você não é carinhosa? Você não é vaidosa? Você não é intuitiva? Você não é amiga? E ela foi falando, assim, inúmeras, sabe, qualidades que eu falei, puta, é verdade, mano. Sabe, eu sou carinhosa, eu sou amiga, eu sou intuitiva.
Honesta. E aí eu fui colocando tudo no papel. Aí ela falou assim, escolhe 3 dessas qualidades suas mais fortes e coloca num papelzinho. Aí eu escrevi e amassei. Aí ela falou assim, agora eu vou te dar esse biscuit, você vai modelar ele, vai colocar esse papelzinho amassado dentro do biscuit e você vai fazer uma imagem desse biscuit. Aí de primeiro eu coloquei um coração. Aí eu olhei um coração e falei assim, não faz sentido pra mim. Aí ela falou assim, então modela de novo. Eu quero que esse desenho, ele faça algum sentido pra você. Pra ele poder se conectar com as suas qualidades. E você deixar num lugar visível, que você sempre olhe e fale, minhas qualidades estão ali. E você sempre lembre das suas qualidades. E aí eu fiz o símbolo da Twitch. Que foi onde eu comecei a conhecer pessoas novas, foi onde eu conheci ele, sabe? Foi onde eu fui me abrindo com as pessoas, que eu comecei a crescer, que eu comecei a jogar, que eu comecei a criar uma comunidade, um público. Aí onde eu ia, o pessoal falava, Leti aí, não sei o quê, sabe? Brincava, eu falava, minha vida começou na Twitch, né? Você teve sua liberdade ali, A minha liberdade foi na Twitch, desde pequena. Acompanhando assim, o que eu vejo é que a Edna, né, o profissional do TCC, ele ajuda você a descobrir as coisas que você tem, mas não sabe. Né? Eu acho que ele faz essa reprogramação para você conseguir descobrir coisas que estão em você, que você tem. Porque a gente tem muita coisa que a gente não sabe que a gente tem. Uhum. E às vezes precisa vir alguém te mostrar. E é um exercício, né? São vários exercícios, várias dinâmicas em que você não precisa lidar talvez com as dores do passado, você não precisa entrar numa espiral de problemas, mas você talvez vai ter um momento que vai conseguir. Mas primeiro, às vezes, você precisa se fortalecer para poder lidar com isso. É sempre do agora para frente. Isso. Mas Que é aquilo ótimo. que você falou, a pessoa precisa estar disposta, né? Precisa. E às vezes um tratamento em que você tem que... Porque o tratamento convencional, você meio que já é recebido por visitar essas dores do passado. Isso é muito difícil. Cada um tem uma maturidade diferente para lidar com isso. Sim. Né? E uma coisa também que é o que eu vejo hoje, eu tenho muita certeza, que é aquele lance que eu falei da pessoa poder ou não ter depressão. A vida dela hoje é uma vida que eu falo para ela, você tem uma... Às vezes você demora um pouco mais do que eu demorei, porque às vezes ela vem e fala, pô, mas a sua você conseguiu rápido, a minha tá tão dura. E eu falo, mas você pode ter a sua. Eu não pude ter a minha. Tem um acelerador que às vezes a pessoa ela tá numa situação que se ela não correr atrás, ela morre. Se você não levantar para ir trabalhar, você não vai ter onde dormir. Sim. E aí eu acho que tem muitas pessoas hoje que passam por depressão e elas têm uma certa condição que não é uma condição de conforto, mas às vezes pode ser um adolescente que ele não precisa se preocupar ainda em trabalhar, às vezes ele não precisa se preocupar, né? E aí ele tá naquela zona onde ele fica ali. E aqui, isso é muito duro, porque a pessoa ela tá ali, teoricamente ela não precisa fazer nada, e ela tá num momento onde o fazer algo vai salvar ela. Sim. Que é o que eu falo assim, mas como é que foi rápido? Eu falo, cara, se você for no médico, aceitar a medicação, se você se alimentar bem, e se você fizer exercício, cara, as chances de ser mais rápido é muito grande. Que pra mim são 3 pés, que eu falo assim, cara, você tem... mas pô, eu acordei, hoje eu tenho um compromisso? Eu não tenho compromisso nenhum, então eu vou ficar, porque é uma zona de conforto, a depressão é uma zona de conforto, a depressão é algo que você vai sentir, você vai ficar curtindo aquilo se deixar a vida inteira, né? Porque a pessoa ela fala assim, cara, eu não mereço, eu não tenho isso, eu passei por tanta coisa, ela vai se encolhendo e ficando dentro de um lugar... Eu passei mais de uma semana na cama. Então, encolhida, assim. Encolhida, porque se você pode fazer isso, você vai fazer. Sim. E eu acho que muitas pessoas hoje estão nessa situação, ainda mais com a pandemia, que as pessoas já estão dentro de casa. Sim. As pessoas, elas estão mais sozinhas. Elas conseguem, às vezes, simular ali que está trabalhando 8 horas, 9 horas, e o resto ela vai se encolher na cama e sentir a depressão do pé à cabeça. É bem isso. Às vezes a pessoa não pode mesmo. Não pode. Eu lembro que, enfim, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, sabe da história toda. E eu lembro que quando aconteceu, eu fiquei um mês na merda, mas foi um mês nadando, chafurdada na merda, assim, mesmo. Eu perdi 10 quilos em um mês, eu acordava,
passava o dia chorando, eu dormia na exaustão do choro. Sim. E eu acordava no susto chorando de novo. Eu não comia nada. Enfim, foi um mês. Mas foi um mês. Porque quando deu esse tempo que começa a chegar a conta. Isso. Eu parei e falei 2 coisas. Assim, o que mais me pegou foi... Eu tenho uma filha. Eu sou a primeira pessoa na vida dela. Não é só a primeira mulher. Eu sou a primeira pessoa na vida dela. E eu não posso deixar minha filha crescer acreditando que quando o homem vai embora, acaba a nossa vida. Uhum. Então, isso foi a primeira coisa. E depois isso, esse lance de assim, eu preciso levantar. Então, tadinha, vai chorar. Mas é isso, é o que você tá falando. Às vezes a gente não pode parar. Então a gente continua, não é porque, como você foi forte, Cris. Nossa, admiro a tua força. Às vezes não é força. Às vezes não é necessidade. Você precisa sair da cama e continuar. E eu acho que hoje o mais difícil, assim, é simular isso, né? Porque tem pessoas que não estão nessa situação, mas que elas precisam de alguma forma simular na cabeça dela que ela precisa, porque senão ela vai passar isso quanto tempo? Sim. É muito complexo, né? Porque é o que eu falo mesmo, tem pessoas que assistem as nossas lives, entram na minha live e falam assim, nossa, obrigado por estar fazendo live, porque eu tô com depressão e só sua live me anima. Eu falo, cara, não fica nessa live então. Porque você tá se na zona de alienando, conforto. você tá achando que você tá ficando aqui 10 horas por dia, da hora que, sei lá, às vezes se eu faço uma stream de 15 horas, tem gente que fica 15 horas lá, da hora que eu abro até a hora que eu fecho, ainda fica mais, eu falo assim, isso não tá saudável pra você. Porque você tá se enganando, você tá numa zona de conforto onde você precisa fazer as coisas. Uhum. Se você Sim. gosta de mim, então escuta o que eu tô falando. Sim. Né? Se alimenta bem, vai fazer exercício Sai desse quarto. e procura uma ajuda isso. profissional, porque é só isso que vai salvar a sua vida. Senão você vai estar aqui tapando um buraco e daqui 6 meses você vai precisar de outra coisa, porque eu acho que principalmente os jovens, ou é a música, né, que a pessoa fica no quarto o dia inteiro ouvindo música há um tempo atrás, ou é a televisão, e agora as streams também servem sim. como essa... Podcast também. É, o podcast que a pessoa fica ali o dia inteiro, né? A nossa ideia é levar aqui, né, nesse caso, levar um momento divertido, acredito que no caso de vocês também, mas é assim, é o teu momento de lazer. A vida não é só o lazer. Não. Então, me preocupa muito isso também. Às vezes a pessoa vive num universo em que ela encontra com os amigos e volta pro canto. Mas a vida das outras pessoas continua correndo. Aquelas pessoas foram trabalhar no dia seguinte, aquelas pessoas voltaram para suas casas com as suas coisas para fazer e tal. E você? Então, assim, você sai daqui, tava jogando, foi lá, jogou, voltou, jogou, e stream jogando, e não sei o que, liga podcast. Ok, mas... E que mais? E que mais, né? E tem uma coisa, até essa semana eu conversei na live assim, e eu acho que 2018, o que me ajudou muito, assim, foi ouvir a minha consciência, sabe? Porque eu acho que todo mundo, às vezes a pessoa fala assim, às vezes vem uma pergunta assim, Gaules, Gaules, meu amigo terminou com a namorada dele e eu tô gostando dela e ela tá gostando de mim, o que eu devo fazer? E eu viro e falo assim, cara, você já sabe o que você deve fazer. Tá pedindo autorização, né? Ele tá pedindo autorização pra fazer o que ele já quer. A sua consciência já sabe o que é pra você fazer. E a gente tem algo dentro de nós, uma voz, que ela fala o que você precisa fazer. E você vai, eu acho que, se desconectando ou se conectando com ela ao longo do tempo. Durante muito tempo da minha vida eu me desconectei e foram os piores momentos da minha vida. E no pior momento da minha vida eu falei assim, eu só posso tentar me conectar com essa voz. Que é a voz da consciência. Você vai da fazer, intuição da consciência. que é você virar e falar assim, cara, eu vou fazer algo. Eu vou fazer o algo certo. Eu vou fazer algo bom. Ah, mas por quê? Porque é o que eu tenho que ser feito. Sim. E eu acho que quando você aprende a lidar com isso, que é o você acordar. É da hora que você acorda, e aí de repente vira e fala assim, sai dessa cama. E de repente você fala assim, quer saber? Eu não vou escutar essa voz falando pra eu sair dessa cama e tomar meu banho e fazer minhas coisas. Se eu posso ficar ali, eu vou ficar ali e vou dormir mais meia hora. E aí você levanta, depois de meia hora, vai na cozinha e você tem a voz da consciência falando, come uma fruta, bebe uma água. E você vai pegar uma pizza de ontem e comer com a voz da consciência. Você tá cagando pra essa voz que tá o tempo todo tentando te ajudar. Então eu falo assim, cara, não é possível que as pessoas não percebem que tem dentro de você
São escolhas. É o certo e o errado o tempo todo. Livre-arbítrio, né? Mas esse livre-arbítrio, eu acho que você vai se desacostumando, ou na verdade se acostumando a ignorar ele, ou a negar ele. Sabe? Você já negou ele tantas vezes da sua vida, que é a decisão. Eu vou trair a minha esposa? Eu vou roubar? Eu vou fazer alguma coisa de errado? Ou não? Eu vou respeitar essa voz, porque a sua vida ela tá dando errada por alguma coisa. E se você parar para pensar, eu tenho certeza que você não está respeitando essa voz. Que é uma voz que todo mundo tem. A não ser que seja uma pessoa que tem alguns casos que, justamente, os casos mais graves, que não tem essa conexão da realidade de ter essa consciência. Tem pessoas que não têm essa consciência. Mas a maioria das pessoas tem. Então eu falo assim, cara, é algo... Parece bobo, parece simples. Mas testa. Porque quando eu comecei a testar e falar, às vezes ela fala assim, mas por que você está fazendo isso? Eu falo, porque é o certo. Não tem o porquê. Você faz porque é o que você tem que fazer. Porque você tem que levantar e tem que fazer e tem que... Sabe? E isso pode ser a questão de você levantar, isso pode ser a questão de você estar andando na rua e ver uma pessoa em necessidade, você olhar aquilo e vem uma voz e fala assim, mano, olha que situação, né? Ajuda. E você ignora aquilo e fala, mano, vou seguir em frente, esse problema não é meu. Mas a voz em algum momento passou ali. Ela tá ali. Sabe? E são todas as situações do dia a dia que você tem a opção de escutar. E eu acho que quanto mais você está conectado com isso, mais coisas boas acontecem. Com certeza. Sim. Né? E para vocês que trabalham com entretenimento é ainda mais difícil, né? Porque vocês têm que estar fazendo o stream para cima, ajudando as outras pessoas, levando diversão. E às vezes vocês não estão bem. E tá esgotado, né? Esgotado. Por dentro. O tratamento com neurociência tem ajudado vocês nesse quesito? Ela ainda não sentiu tanto, porque foi algo recente. Eu até perguntei para ela hoje. Mas para mim, assim, eu acho que mudou muita coisa, porque tem essa parte do cérebro que a neurociência ela estuda, ela mapeia o seu cérebro e às vezes tem coisas que não é só coisas que aconteceram na sua vida e, por exemplo, depressão. Às vezes não é só algo que aconteceu na sua vida que te levou à depressão. Às vezes você tem também uma predisposição por causa da genética de ter zonas do seu cérebro, por exemplo, do seu cérebro, falando de uma forma leiga, porque eu também, né, super leigo. Mas, por exemplo, no meu caso e no caso dela, a gente já tinha áreas do cérebro que tinha uma predisposição a desenvolver a depressão. Com a neurociência, você consegue, através de protocolos, você eliminar essas áreas e ter um ganho de vida melhor. Né? Seja, por exemplo, antes de fazer a primeira vez, eu sentia às vezes muita dificuldade de fazer lives muito longas. Hoje, eu sei que tem a questão de eu ter mais prática, mas depois que eu comecei a fazer esses protocolos com uma certa, né, regularidade, pelo menos uma vez por ano, eu percebo que minha qualidade de vida melhorou bastante em relação a encarar essa rotina. Né? Então, às vezes são ganhos sutis, às vezes são ganhos que você vai perceber ao longo do tempo. Então, é esse mapeamento, faz um mapeamento cerebral e vê através de protocolos o que você pode melhorar. O TCC é o que o nosso, né, o Braulino, que é a pessoa que estava cuidando dessa parte de neurociência, falou, o TCC é uma forma de você, sem a tecnologia de um computador, também reprogramar o cérebro. Então, você pode fazer isso das mais diversas formas. Né? Tem a forma mais tradicional, tem uma forma mais tecnológica, tem uma forma que você vai sentir um ganho de um jeito, outro do outro. Então, é muito caro? Da forma tecnológica? Cara, eu não sei, porque foi um negócio que é muito doido, né? Porque quando você não tem, ninguém te ajuda, né? Muitas vezes, assim. Sim. E quando você tem, às vezes vem pessoas que oferecem o tratamento. Então, a gente nunca precisou pagar nada. Mas eu acredito que dentro da neurociência, o próprio Braulino ele faz vários trabalhos voluntários também com outras pessoas, porque também, eu acho que toda a área médica, principalmente as mais... avançadas, às vezes elas precisam ter desenvolver práticas. Sim. E às vezes você faz isso de forma experimental, né? Então, tem vários trabalhos que são feitos, por exemplo, pessoa que tem Parkinson, pessoa que tem algum tipo de dificuldade motora e consegue fazer através de eletroestimulação, da neurociência, tem um ganho de vida. Musicoterapia também, né? Que a Gretchen estava falando exatamente isso. Então, isso é bem legal. É um negócio que ele explicou que já vem há muito tempo, que é uma, né, são ciências que o homem já estuda há muito tempo, mas que hoje em dia tem ganhado uma notoriedade e tem um espaço. O que a gente está tentando desenvolver junto é justamente protocolos
que melhorem a qualidade de vida do gamer. Porque o que ele falou, cara, você é da primeira geração de atleta profissional de esporte eletrônico. E eu queria entender na sua cabeça o que ficar mais de 2 décadas jogando profissionalmente horas e horas no computador pode ter feito. E é louco, porque a gente chegou, mapeou, ele falou, cara, sua concentração, eu já fiz mapeamento cerebral de pessoas monges, e você tem uma concentração próxima. É o foco, né? O foco. Você tem áreas do seu... Você desenvolveu áreas do seu cérebro que as pessoas da sua idade, e as pessoas que... A maioria das pessoas que não tem tanto... utiliza tanto o computador, não conseguiram desenvolver. Meu Deus. Então você consegue mapear isso e você consegue desenvolver protocolo para que os jovens que também vão passar por isso tenham mais qualidade. Sim. É insano. Que Muito louco, legal. cara. É todo Muito legal. Então, o princípio básico é que a gente quer tentar dar mais qualidade de vida para quem vai fazer isso, né? Porque quando você está falando de atletas de esporte convencional, você tem vários treinamentos específicos para aqueles atletas. Uhum. O atleta de esporte eletrônico, a gente ainda está caminhando muito, desenvolvendo isso, né? Como faz para treinar, né? É tudo mais cerebral, né? Do que físico em E si. até descobrir se se afeta em alguma coisa, né? Se isso causa algum dano. Sim. Sim, né? eu acredito que alguma coisa, assim, da nossa geração que a gente vai ver mais pra frente, porque a gente fica muito conectado e às vezes a gente deixa de usar o raciocínio lógico, porque a máquina faz por nós. Ah, sim. Sim. Qual foi a última vez que você escreveu, né? Com papel então. e caneta. Sim. A gente deixa de usar a memória porque tá tudo ali, entendeu? O marido da Gretchen que tava falando isso, o Esdras, que mais pra frente a gente vai ter problema de memória mais cedo, não precisa nem chegar na terceira idade, sabe? Por conta das máquinas, que a gente tá muito apegado e deixa de treinar mesmo nossa A minha memória. psicóloga falou isso, por isso que ela me pediu um caderno e me pediu um estojo. Ela falou assim, toda TCC você vai escrever, toda. Você E toda mesmo. aula eu pego e escrevo com a minha letra, porque ela fala que o cérebro, ele associa como algo importante. Tipo, tá impactando ele, lê aquela frase no papel, o cérebro fala, opa, peraí, é mais importante. Então tem esse impacto, né? Você escrever do que Sim. você digitar. Sim, Tem muita totalmente gente que só isso. consegue entender e decorar escrevendo. Sim, né? eu sou Criação assim. de piada, pra mim, só funciona com papel e caneta. Só. Não, eu posso depois passar, tem que mandar o roteiro e tal, mas a criação é bloquinho, caderninho. E eu acho que é uma das tem- últimas gerações, porque hoje em dia, né, nos colégios já tem tablet, as provas às vezes é tudo online já, Sim. né? O médico, quando você falava, cara, uma das únicas pessoas que precisam escrever ainda é o médico para passar receita. Hoje eles Nem te mandam isso. um SMS que você dá um QR Code na farmácia, ele te traz o medicamento. Que louco isso, né, cara? São coisas que vão Você acontecendo. pegou a receita da minha mãe hoje? Peguei. Farpas! Cobranças! Deixa eu pedir pra nossa Paquita trazer um negócio aqui, que a gente tem um negócio pra vocês. Nós não somos formadas em TCC, mas nós temos uma lição de Nós casa, temos também uma lição de isso? casa. uma atividade especial pra que vocês. na verdade, certo. passa aí pra nós, Yas. Olha, O que acontece? A gente preparou um presente do Dia dos Namorados, Olha aí. mas pra vocês darem um pro outro. Tá, Certo. Então aqui tem um pra cada um, mas esse é dela, tá. esse é dele. esse você vai fazer pra ele. Isso. Tá. E aí aqui a gente tem... Pode abrir? Pode? É simples, mas é de olha coração, aí. tá? E aí aqui vocês podem escrever, assinar, desenhar o que vocês quiserem um pro outro. Tem várias canetas aqui de todas as cores. E ela fixa. Ela fixa. Só a hora que passar não bota a mão assim, mas ela vai secando. E enquanto isso a gente tem mensagens aqui, a gente pode E alternando, ir né? alternando. Entre Posso só falar propagandas. um negócio antes? Ó, lógico. Teve olhando ele falar assim, né? Teve um momento na nossa vida que... Lembra que eu falei da BGS, que ele fumava muito e tal? Conforme eu fui convivendo mais com ele, ele tomava muito remédio, tarja preta. Muito. Era remédio pra dormir e era remédio pra acordar. E quando eu ia pra casa dele, ele não tomava remédio. E ele não fumava, porque ele tava comigo. Então, ele não sentia vontade de fumar e ele não sentia falta dos remédios. E com isso, com a nossa frequência da gente se ver, ele foi parando de fumar
E ele foi parando de usar os remédios. E quando ele viu, ele falou, mano, eu tô dormindo sem remédio. Aí eu falei, nossa, tipo, que bom, velho, você tá dormindo sem remédio. Aí ele falou assim, porque eu acostumei com você aqui. Você foi o ponto de paz ali pra ele, né? Eu consegui ajudar ele, assim, não foi com medicação, não foi com coisa assim tão, sabe? Mas foi com amor, foi com compaixão. E, cara, todo mundo precisa de ajuda. Isso é fato. E isso eu falo, tipo, pra todo mundo, pra vocês também da live. Se você tem algum problema, se você tem alguma coisa que te deixa triste, que te deixa pra baixo, procura ajuda. Isso não é vergonha nenhuma. Todo mundo tem problema, ninguém tem a vida perfeita, ninguém tem a vida de comercial de margarina, que a mãe e o pai é feliz, as crianças são felizes. A gente é gente como vocês. Então, procurem ajuda, tá? Não pensem que vocês estão sozinhos, porque vocês não estão. Procurem E é companhia, isso. procurem ajuda médica. Muito bom. Né?